Parceira, de Ellie Hazelwood. Traduzido por Carolina Rodrigues. Narrado por Marina Mota. Para os usuários do LiveJournal The Dirty Stock, The Miss LV e Piano for Play, além dos que mandavam prompts anônimos. Espero que vocês estejam bem onde quer que estejam. Prólogo. A criança tinha sido bem treinada, não pela família, mas pela vida. Quando a porta se abriu e ela correu para a mãe, não foi para buscar conforto, mas para oferecê-lo. Vem comigo, ela queria implorar. Mas como as palavras não saíam, ela puxou a manga da camisa da mulher. Vem comigo, é melhor assim. A mãe, porém, se soltou e não lançou sequer um olhar para a menina, que, sem escolha, teve que ir sozinha para o andar de cima. Um homem dormia no quarto, um licano cruel e horrível que a assustava quase tanto quanto as pessoas que invadiam o lugar. Ainda assim, ela o balançou para acordá-lo e alertá-lo. Estou tentando descansar pelo menos um pouco, porra! Rosnou ele, empurrando-a. A garota se esquivou antes que o homem batesse nela. Se não consegue ficar quieta, eu... Ele parou de falar, percebendo que havia algo errado. A menina olhou ao redor em busca de um lugar para se esconder e se esgueirou para dentro do armário. Por um tempo foi só isso. Ela abraçou os joelhos e inspirou o aroma de roupas velhas e mofadas. Quando os gritos começaram, a menina se pôs a contar. As pessoas de casa sempre a chamaram de burra, mas ela sabia contar além de 1000, e os números em sua cabeça, empilhando-se, abafavam os lamentos de dor, os insultos rosnados, o som de ossos sendo quebrados. Ela permaneceu em silêncio, ainda que os barulhos ficassem mais próximos e mais altos. 2005, 2006, 2000 e... Uma poça de sangue viscoso se infiltrou por baixo da porta, e a criança não conseguiu mais se controlar. Seu arquejo ricocheteou pelas paredes do armário lotado antes que ela conseguisse tampar a boca. Sabia que era seu fim. Não, 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 não. Trêmula, ela mordeu o lábio e rezou para o antigo Deus da mãe. Na escuridão, não tinha como identificar a cor do sangue. Fica calma, dizia a si mesma, encolhendo-se em uma pilha de cobertores velhos. Os lamentos tinham parado 1 minuto antes, mas ainda havia movimento por toda a casa. Talvez fosse a mãe. Talvez estivesse subindo para procurá-la e... A porta do armário foi aberta abruptamente. Uma figura sombria encarou a menina no chão. A silhueta alta e moldurada por um halo formado pelo brilho da luz no teto. Ele era a morte. Quem a morte seria se fosse uma pessoa? Dominada pelo horror, a menina abriu a boca e encheu os pulmões de ar prestes a gritar. Mas o homem levou um dedo aos lábios e o simples comando a paralisou. Não sou muito chegado a berros, explicou ele, se aproximando. Atrás do homem jazia o corpo do licano que ela tentara alertar, e o líquido de cor verde floresta vertia pelo talho no pescoço dele. E ela seria a próxima. Não se culpe. Não foi porque você fez barulho. A voz da morte era um ronco baixo que cortava o silêncio. O homem parecia distraído e olhava ao redor como se procurasse algo que talvez tivesse deixado por ali sem querer. Senti o seu cheiro assim que entrei aqui. Ele se agachou para ficar na altura dela, pisando no sangue sem cerimônia. Os dentes da criança batiam de puro medo. Implora, ordenou uma voz. Implora a ele. Mas a boca da menina não se abria. Você está aí em cima? Gritou alguém do primeiro andar, e a garota teve um sobressalto. Ela tentou ser corajosa, mas lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. O homem reparou nisso e sua expressão se fechou, descontente, assim como a mãe fazia quando a menina reclamava da nova vida que levavam. Fraca, chorona, egoísta. Suspirando, ele esticou a mão na direção da garota, que fechou os olhos com força.
Em meio aos batimentos cardíacos descompassados, ela desejou apenas que o fim fosse rápido. Que seja rápido. Tudo bem se doer, contanto que seja rápido. Mas então sentiu um polegar secar delicadamente suas lágrimas, e os olhos dela se abriram de repente. Ei! Outra voz veio da escada, mais perto dessa vez. Precisa de alguma coisa? Os olhos escuros do homem se fixaram nos dela. Ele suspirou outra vez. Liga para assistente social. Merda. Quantas desta vez? Uma. O maxilar do homem se contraiu quando ele passou o dedo no rosto da menina uma última vez. Não chore. Ou chore, se quiser. Mas é melhor assim. Sinceramente, espero que hoje seja o pior dia da sua vida. Os lábios dele se curvaram em um leve sorriso. Quando foi a última vez que você comeu? A menina piscou, surpresa com a mudança de assunto. A verdade era que ela não se lembrava. No dia anterior, 2 dias antes. Venha, vamos pegar alguma coisa quentinha para você. Ele esticou os braços, e como a menina não podia evitar a pegajosa poça verde sozinha, ela deixou que o homem a pegasse no colo, sem saber direito por que estava permitindo que um assassino a carregasse lá para baixo. Talvez ele também tenha ajudado a mamãe, pensou ela, sabendo que o homem era forte o bastante para a tarefa. Com certeza era isso. Ela estava certa de que estavam indo até a mãe. Então, enterrou a cabeça no pescoço do estranho e deixou que os batimentos lentos do coração dele a acalmassem. E já que sabia como, começou a contar até 1000 outra vez. Capítulo 1. Ela o despedaçou e o recriou e levou menos de 1 segundo. Dias atuais. Se existisse algo como uma noite ideal para morrer, não seria hoje. Há tanta coisa errada. Eu poderia reclamar da tempestade recente, da lua minguante do tamanho de um dente de alho, do telefone descarregado na mesa de cabeceira. Mas o pior de tudo é que estou usando apenas 2 peças de roupa, camisola e calcinha. As 2 eram adequadíssimas para usar embaixo do meu edredom acolchoado. Infelizmente, eu o deixei no chalé, quando acordei à 1 da manhã porque alguém estava invadindo o lugar. Estamos no outono, em um lugar que, mais ou menos 1 ano atrás, quando eu ainda acreditava tolamente que era humana, eu chamava de Oregon. Como agora os meus genes licanos estão assumindo o controle, coisas como cartografia e limites estaduais se tornaram algo cômico e trivial. Mas o X da questão permanece. Em novembro faz frio na região noroeste e não estou vestida de acordo. Que timing infernal! Murmuro para mim mesma sem fazer som, disparando por trás do tronco nodoso de um abeto de Douglas. Arfando, olho para minha mão muito humana. Visualizo a mudança, desejando que as unhas roídas até o sabugo se transformem em garras. Transmute-se em licana, Serena. Transmute-se na porra de uma licana, ou eu juro por Deus que nada. Meu corpo se recusa a obedecer por meio da humilhação. Olho para o céu, mas a tão alardeada atração da lua oferece o mais apático dos empurrõezinhos. Dou um gemido abafado e volto a correr pela floresta, mas meus pés descalços escorregam na lama fresca. Dezenas de cortezinhos rasgam minhas solas e canelas. Quanto mais corro, menos esperança sinto de que o solo consiga camuflar o cheiro metálico do meu sangue. E já estou correndo faz tempo. O invasor está se aproximando, ganhando terreno. O vento carrega o cheiro do perseguidor para cada vez mais perto. E não gosto do que esse odor me diz. Vampiro. Um adulto em seu auge. Ávido. A emoção da caçada o empolga e sua animação me causa um frio horrível na barriga. Por mais revoltante que isso seja, no entanto, esse é o menor dos meus problemas. Porque se consigo sentir o cheiro dele com tanta clareza, tem grande chance de que ele esteja perto o bastante para... Porra, até que enfim. As palavras sibilam como projéteis em meus ouvidos.
Um instante depois, minhas costas batem num tronco. Não sei o que dói mais. A casca da árvore cortando minha pele, a mão do vampiro envolvendo meu pescoço, ou o fedor repugnante e maníaco que ele exala. A floresta é um breu. Não há escuridão em que os licanos não consigam enxergar, mas tenho só metade desses genes licanos legais. Logo, minha visão noturna não é confiável. Ainda assim, a sede de sangue do vampiro é inegável, assim como a lâmina que tem na mão. Você não é muito rápida, né? Rosna ele. Não me diga. Eu me contenho para não revirar os olhos e me obrigo a gemer vulnerável. Por favor, imploro. O cheiro dele explode nas minhas narinas como se ter uma mulher à sua mercê fosse seu fetiche favorito. Bem previsível. Então ofereço mais um pouco para ele. Por favor, não me mate. Faça o que você quiser. O que eu quiser? Ele está bem interessado. Solto outro gemido e arregalo os olhos. Qualquer coisa. Seus olhos percorrem meu corpo, como se ele avaliasse qual seria minha melhor utilidade. Tráfico de órgãos, sopa de ossos, conservação do jardim. Ao contrário de mim, ele é rápido. De uma forma sobrenatural. Com uma agilidade estonteante, a faca dele rasga a frente da minha camisola de seda, aprofundando o decote. Que filho da puta! Mas enquanto me olha com lascívia, seu cheiro se intensifica. Isso significa que ele está tão distraído com o que o corte revelou que tem uma oportunidade de colocar em prática as aulas de autodefesa que minha irmã me obrigou a fazer. Joelhada na virilha, cabeçada no nariz e, de quebra, uma cotovelada no estômago. Por que não? O vampiro grunhe, murmura algumas variações de piranha infeliz. Mas estou livre. Posso não conseguir correr mais do que ele, mas posso arremessar um punhado de terra nos seus olhos, causando danos suficientes para retardá-lo. Olho freneticamente ao redor e... isso. Avisto uma pedra afiada e irregular, então me abaixo para pegá-la. Sua aberração escrota! O vampiro está em cima de mim outra vez, torcendo meu braço às minhas costas. Solto um grito, mas a pedra está na minha mão. Infelizmente, ele está segurando meu pulso num ângulo que impossibilita meu ataque. Em tese, sei qual é o próximo passo. Chegar mais perto, baixar o centro de gravidade, girar o corpo, atacar com a mão livre e, cara, eu tento. Só que, para meu azar, o vampiro está 1 ou 2 níveis acima de lutadores comuns, então nada disso funciona. É aí que meu estômago começa a se revirar de verdade. Isso não vai acabar bem. Me solta! Cuspo. Cala a boca! Seu cheiro acre faz meu nariz arder. Ele está ainda mais agitado agora e eu estou ainda mais na merda. Talvez eu não tenha permissão para te matar, mas posso te machucar pra caralho antes de... Mas pode mesmo? Uma voz masculina o interrompe. Ela vem na nossa direção de algum lugar em meio às árvores. Uma onda forte e lenta, ao mesmo tempo cruel e distante. Não há resposta que possa abalar essa voz. Pode, amigão? O vampiro fica rígido. Antes que ele possa conter sua reação instintiva, sinto o cheiro de um medo puro, abjeto e pungente. Fecho os olhos. Obrigo meus pulmões em chamas a inspirarem devagar. Permito que minha perspectiva para os próximos 10 minutos se reajuste, se molde a uma configuração que é ainda desfavorável, sim, mas um pouco menos preocupante. Cohen. Cohen está aqui. Vai ficar tudo bem. O vampiro me puxa e me coloca na frente dele, segurando a faca contra o meu pescoço. Eu me pergunto se a intenção dele é me usar como refém ou como um escudo de carne que mal chega à altura do seu peito. O que está fazendo aqui? Vocifera ele. É justo perguntar isso. Cohen vive a muitas horas de distância e não aparece por aqui há quase 2 meses, desde o dia em que me deixou no chalé a meu pedido, com uma tonelada de suprimentos, um olhar demorado e um irônico divirta-se conversando com os pinheiros matadora. Algo que não combinava nada com a intensidade da sua expressão. Você acabou de perguntar o que eu estou fazendo no meu território? O que é que você está fazendo aqui, seu merda?
Com poucos passos, longos e sem pressa, Cohen surge do matagal. Ele está diferente. Ele é diferente de todo mundo, sim, mas também mudou desde a última vez que o vi. Seus cabelos pretos estão amarrados para trás no topo da cabeça, uma versão crescida e desleixada do corte mais recente. Não faz a barba há semanas e desconfio que seu sono também não esteja em dia. Ainda assim, a presença dele tem o efeito de sempre em mim. Me sustenta e me finca no chão quando estou prestes a ser levada para longe. Alfa. Seu cheiro intenso é inconfundível, intenso e tranquilizador. O contraponto perfeito para o pânico do vampiro que ameaça. Se você chegar perto, eu mato a garota. Cohen, é claro, chega perto, com o ar plácido de alguém que nunca duvidou da própria habilidade de forjar o mundo a seu bel prazer. Vixe, Serena, ele disse que vai te matar. Tudo bem por você? Seu tom é de puro sarcasmo. Seus olhos pretos cintilam na noite. Bem, o macarrão instantâneo acabou semana passada, balbucio. Não é a melhor ideia que já tive, visto que o vampiro quase torce meu úmero para fora da articulação. Mas o movimento divertido da boca de Cohen quase faz valer a pena. Você é Cohen Alexander, não é? O Alfa do Noroeste. Eu mesmo? Qual o seu nome, amigão? Isso não importa. Se chegar mais perto, eu... Cohen estala a língua. Você precisa me dizer o seu nome ou vou ter que inventar alguma ideia, Serena? Pigarreio. Eu gosto de Bob. Bob, o vampiro. Adorei. Esse não é o meu nome. Se a moça disse que é, então é, pedaço de merda. Quer me dizer o que está fazendo no meu território antes que eu arranque as suas bolas e enfie pela sua goela abaixo? O vampiro não responde, mas puxa meu braço com tanta violência que minha visão fica turva e quase perco a consciência. Quando consigo discernir sons outra vez, ele está me puxando contra o próprio corpo e rosnando. Ela pode ser valiosa demais para matar, mas posso fazer um belo estrago. Vá em frente. Pela primeira vez desde que apareceu, os olhos de Cohen se fixam nos meus. Não vejo absolutamente nada ali. Essa garota aguenta um bocado. Estou errado, Serena? De algum modo encontro forças para sentir. Uma mentira gritante. Ainda assim, pode ser uma alucinação olfativa induzida pela dor, mas acho que consigo identificar no cheiro de Cohen o quanto o gesto o deixa satisfeito. Tem certeza? Pergunta o vampiro. Ela é meio humana, no fim das contas. E você é meio imbecil. Que coincidência impressionante. Todos querem esta garota, sabe? Desde aquela entrevista que ela deu. Cada vampiro no continente está atrás dela. É, tenho certeza que tem um monte de mesas de vivissecção com o nome de Serena. Mas você tem ideia do quanto vão pagar? A voz do vampiro, de repente, assume um tom persuasivo. Quando eu levar a híbrida para eles, vou poder dar meu preço. Claro, e com certeza não vão se livrar de você no segundo em que você entregar a caça. O vampiro bufa. Sou mais esperto que isso. Sou o primeiro a encontrar a garota. Acha que sou o único atrás da recompensa por ela? Outros virão também. Assim que descobrirem que você está dando abrigo a ela, vão se amontoar em bandos por aqui. Quer mesmo passar o resto da vida protegendo uma meio humana? Deixa que eu resolvo esse problema. Finge que não está vendo. Se isso é uma oferta, Bob, é preguiçosa pra caralho. Cohen abre os braços. O que eu ganho com isso? Você tem que oferecer alguma coisa em troca. Dividir a recompensa, lavar meu carro. Dizem que ela é sua parceira. É como se a floresta ouvisse as palavras, como se as compreendesse. Por um ínfimo segundo, cada criatura, cada folha, cada gota de água ficam imóveis, como se esperassem a reação de Cohen. Dizem, é? Ele avança ainda relaxado. Parece estar dando um passeio noturno, perambulando por um museu sem a menor preocupação na cabeça. Sim,
E sabe o que mais dizem? Aposto que você vai me contar. Que ela te rejeitou. Ai! Cohen não parece sentir dor alguma. E sua lógica irrefutável diz que, ao permitir que você leve Serena, vou me sentir vingado e ficar feliz da vida? Não seria melhor acabar com ela de uma vez por todas? Cohen ergue a mão, fazendo o vampiro ter um sobressalto. Mas ele apenas massageia a têmpora como um pai exausto faria ao se deparar com o filho pequeno enfiando mais um giz de cera no nariz. Cara, eu vou ter que te matar. E Jorma vai me obrigar a preencher uma porrada de papelada por causa disso. Diz Cohen com um suspiro. O traço de impaciência em sua voz faz meu sangue gelar, mas não o do vampiro, porque em seguida ele diz... E ela é bem bonita, né? Eu fico muito, muito imóvel. E Cohen também. E, no momento, ela não está em condições de rejeitar ninguém. Nenhuma resposta. Está entendendo o que quero dizer? Alfa. Qualquer simulação de casualidade desaparece do comportamento de Cohen. Cada átomo de seu corpo agora está em alerta máximo, voltado para a presa. Para mim. Como eu disse, ela é bem bonita. Continua o vampiro. Não me importo de jogar a garota para você depois que eu terminar com ela. Oferece. Cohen semicerra os olhos, incomodado e descontente, e seu cheiro exala uma aversão tão inconfundível que até o vampiro sabe que precisa recuar. Ou você pode se divertir com ela, depois eu levo a híbrida, sem perguntas. Ela não teria ninguém com quem se queixar. Uma coruja chirria ao longe. Prendo a respiração, esperando que Cohen mande o vampiro à merda, mas o silêncio se estende e seus olhos ficam mais opacos. Depois de um tempo, ele... Cohen assente. Meu coração afunda no peito. Não, ele não faria isso. Ele nunca faria isso. Cohen, digo, meu tom um misto de dúvida e súplica. Em minha defesa, Serena. Cohen dá de ombros. Sempre tem alguma porra estranha acontecendo com você. Minha pele toda se arrepia, como se estivesse coberta por gelo. Não, não faça isso. Cohen, não faça. Tomei a liberdade de começar. Diz o vampiro, e antes que eu possa tentar entender o que ele quis dizer, sua mão livre desce a parte de cima rasgada da camisola até o meu ombro. Os olhos de Cohen se demoram no meu seio quase nu, como se eu não fosse mais do que um pedaço de carne, uma oferta a ser avaliada, algo criado para ele usar. Vejo suas pupilas fazerem uma dança estranha e sinto uma mudança no cheiro de Cohen antes de ele murmurar. Viu? É assim que se faz um acordo. Eu sabia que você tinha jeito, Bob. Mais uma vez, imploro para que meu corpo se transmute em licano. Mais uma vez, sou ignorada. Com um rosnado furioso, começo a me debater no aperto do vampiro, tentando desesperadamente me soltar. Só que ele é mais forte do que eu, e Cohen deve ser mais forte do que nós dois juntos. Se eu conseguisse derrubar um deles, ainda assim estaria ferrada. Aperto a pedra na mão, mas na posição em que o vampiro me segura, continuo incapaz de usá-la. O terror percorre o meu corpo, martela em meu peito. É toda sua, Alfa. Faça o que quiser com ela. O vampiro solta uma gargalhada asmática e odiosa. Baixa a lâmina e me empurra alguns centímetros para frente, sem soltar meus pulsos. Ele fede como se soubesse que acabou para mim, que ele venceu. Quem sabe ela até curte. Cohen considera a questão, chegando tão perto que sinto seu calor, e mostro os dentes para ele ao mesmo tempo que me contorço no aperto do vampiro. Isso não pode ser verdade. O Alfa protege, diz uma voz licana calma que vive dentro dos meus ossos. O Alfa é lar. Cohen não é assim. Só que não tenho certeza disso.
Cohen para bem na minha frente, me encarando como se eu estivesse à sua disposição, e sim, ele é exatamente assim. Será? Pondera ele, a voz baixa e intensa, o olhar acariciando meu rosto e se demorando em meu seio. Ele chega ainda mais perto, e sua presença me envolve como um cobertor quentinho. Seu cheiro viceja em minhas narinas, me passando segurança, me ancorando, tão arrebatador e perfeito que, por um instante, me esqueço do vampiro atrás de mim, dos espinhos dos pinheiros fincados nas solas dos meus pés. Por favor, murmuro, mas acho que Cohen não me escuta. A mão dele sobe até meu rosto e envolve minha bochecha. Seu polegar pressiona meu lábio inferior. Será, Serena, que você iria curtir? O pânico explode mais uma vez no meu peito. Balanço a cabeça com veemência. Não, não. Pois bem... Os olhos dele ficam mais brandos e ele solta um suspiro resignado e divertido. Melhor usar essa pedra, então, matadora. Levo um segundo para entender o que ele quer dizer e para perceber que o aperto do vampiro no meu pulso afrouxou. Soltar meu braço e cravar a ponta afiada da pedra em sua barriga exige tão pouco esforço que é quase sem graça. Mas que O vampiro se curva. Estou prestes a acertá-lo de novo, mas ele recupera o equilíbrio e me derruba no chão. Ele ergue a faca acima da minha cabeça, mirando meu pescoço. Sua piranha de merda! O vampiro se cala com um arquejo súbito, como se tivesse sido arrebatado por uma revelação paralisante. Ele me encara, com os olhos esbugalhados e a boca escancarada, e quase fico na expectativa de que ele vá se desculpar. Então, depois de tossir um fiozinho de sangue cor de amora, ele perde o equilíbrio. Observo sua queda horrorizada e ele cai bem do meu lado, de cara no musgo. Ele não volta a se mexer. Nem eu. Não sei o que isso diz a meu respeito, mas sou incapaz de não ficar olhando o sangue verter das feridas em forma de garras em suas costas, enquanto o cheiro metálico se mistura com o aroma terroso do solo. Demora um bom tempo até eu conseguir olhar para o meu corpo, intacto por um milagre, embora quase todo nu, e depois para Cohen, que aparenta indiferença. Qualquer um estaria me ajudando a levantar, mas não o alfa do bando do noroeste. Ele balança a cabeça bem devagar enquanto limpa na flanela a mão que acabou de usar para matar um homem. Os riscos violeta escuros criam uma pintura estranhamente bonita no tecido preto e branco. Ele leva um tempo para se lembrar da minha existência. Boa noite, Serena. A intensidade de alguns momentos atrás já se desfez, e ele parece indiferente. Talvez saiba que um mínimo de compaixão acabaria comigo. Talvez ele não dê, e nunca tenha dado, a mínima para coisa nenhuma. Como está a sua noite? Pergunta ele. Monótona. Respondo em um grunhido. É mesmo? Você está um lixo. Estou. Suor frio escorre pela minha têmpora e por entre os meus seios, que eu me apresso a cobrir da melhor forma possível. É assim que você fala com a sua amada parceira? Uma única sobrancelha se arqueia. Eu falei que você era a minha parceira, não que eu te amava. Solto uma única risada de indignação, mas pelo menos não estou chorando. É bom manter o mínimo de dignidade que me resta enquanto Cohen me lança um olhar frio e penetrante. Ele se agacha ao meu lado. A gente precisa ir, diz ele. Para onde? Pro esconderijo. Ele me ergue do chão, os braços sob minhas costas e meus joelhos. O frio se torna uma vaga lembrança. O retiro na floresta acabou, matadora. Capítulo 2. Porra, nem pensar. Se você não contar pra ela, Cohen, ela vai descobrir de qualquer jeito. Como? Ela vai roubar meu diário? Ela lê mentes? Lou tem a decência de parecer minimamente constrangido. Não vou esconder isso da Misery, e Misery não vai esconder isso dela. Ah, vai a merda!
Eu gostava mais quando você era solitário, triste e deprimido. Beleza, eu conto pra Serena. E daí? Não tem como isso dar em nada, mesmo que ela esteja interessada. Se deixarmos a notícia correr, se Serena for a parceira do Alfa do Noroeste, nenhum licano vai feri-la, híbrido ou não. Um misto de raiva e revolta fervilha na boca do estômago de Cohen. Nenhum licano vai feri-la porque eu vou estar lá para matar o desgraçado. Vai. A Misery está aqui e a Serena quer ficar com a Misery. Você não vai estar por aqui. Então vou me mudar para o complexo Moreland. Meu bando consegue se administrar sozinho. Mas Lou apenas o olha, do mesmo jeito que fazia quando tinha 12 anos. Já sério demais para a idade, como se tivesse os pilares da terra repousando no esfíncter contraído, e Cohen nunca suportou isso. Naquela época, tudo o que ele queria era proteger Lou do horror de ser o tipo de licano que eles são. É o que ele ainda quer. Você é um porre. Cohen passa a mão pelo rosto. Sou. Lou assente. Tive um ótimo exemplo. 4 meses e meio antes, Território Sudoeste. As primeiras palavras de Cohen Alexander para mim são: não está conectado. Inesquecível. Sério mesmo. Tenho certeza de que este é o início de toda a história de amor épica. Uma mulher tentando ligar um notebook, esmurrando o botão de ligar com violência crescente, enquanto um homem enorme usando camisa xadrez a encara do batente da porta com um olhar cético e de braços cruzados. Um constrangimento capaz de aniquilar qualquer ego e causar uma primeira impressão medíocre em alguém que seus amigos amam e respeitam. Cohen apareceu na entrada de carros de Lou umas horas atrás, com a irmãzinha de Lou a tiracolo, e deu início à reunião de família que está acontecendo neste momento lá embaixo. O evento contempla Anna sendo fofa, Misery fingindo que não adora a menina, e Lou fingindo não estar encantado com a incapacidade de Misery de esconder essa adoração. É bonitinho e merece um pouco de privacidade. Misery está em seu melhor momento. Posso não estar no meu pior, mas sem dúvida ainda preciso resolver bastante coisa. Passei os últimos 2 meses presa em território vampiro. Eu tinha certeza de que meu sequestro acabaria com meu baço servindo de alimento para guaxinins, logo esta é uma segunda chance. E não sei o que fazer com ela. Tenho atravessado o tempo e o espaço devagar, nunca de um jeito muito coerente, sempre superestimulada. Depois de meses de silêncio, sussurros são altos demais. Parece que o foco das cigarras é perfurar meus tímpanos. Minha pele está sempre pelando ou congelando. Ultimamente venho curtindo ficar sozinha. Por isso, me esgueirei para o escritório de Lou e me sentei em uma cadeira de couro. Peguei um notebook e tomei a decisão radical de checar o e-mail. Foi quando Cohen me encontrou e resolveu me dar uma aula sobre eletricidade. Ah! Olho para o cabo de energia e sim, ele está soltinho, nem um pouco conectado. Sorrio, tentando exibir a proporção exata de autodepreciação e mortificação, e vou atrás de uma tomada. À sua esquerda, diz ele. Eu me viro. Sua outra esquerda. Eu queria ir lá fora, engolir um porco-espinho e esperar que a hemorragia interna acabasse comigo. Mas só coloco o computador de lado e me levanto. Cohen, né? Prazer em te conhecer. Estendo a mão, o sujeito olha para ela, mas não aceita. Beleza, penso, enfiando-a no bolso de trás. Talvez seja uma coisa de licanos. Talvez quem aperta a mão de Cohen tenha que apresentar determinado patamar de QI, o que claramente não é meu caso. Misery mencionou algo sobre ele ser um babaca de primeira. Um elogio raro vindo dela. Então, se ele não gosta de mim, não vou me descabelar por isso. Há coisas mais importantes ocupando meus pensamentos. Precisa de alguma coisa? Pergunto com um sorriso educado. Conversar com você. Tem 1 minuto? Claro. O que manda? Ele não fala. Em vez disso, apenas me encara. Seus olhos,
Não são pretos, nem cinza. Algo nesse entremeio. Reflexivos, parecem de piche, armadilhas viscosas, pegajosas e bem armadas. Não consigo desviar o olhar, mas também não consigo sustentar o olhar dele. Está aqui para contemplar a híbrida? Pergunto, mas sem hostilidade. Os licanos que encontrei até agora só me trataram com gentileza, e a curiosidade deles é um pequeno preço a pagar por me receberem tão bem, ainda mais considerando que a maioria dos humanos atiraria em mim sem pensar duas vezes. Pois aqui estou. Dou uma voltinha para oferecer a ele uma vista completa da aberração que sou. Sinceramente, acho que pareço bem humana, mas... Eu me calo, porque os olhos dele, isso que estão fazendo não é normal. Eles brilham e se retraem e... Coen rosna. Sua cabeça pende para trás, exibindo o pescoço forte e o pomo de Adão subindo e descendo. Mas que porra eu fiz para merecer isso? Murmura ele. Como é? Na verdade, acabei de lembrar. Ele baixa o queixo e suspira. Sua voz é grave e rouca. Fui um merda quase a vida inteira. Foi isso que eu fiz. Não estou entendendo. Passos pesados sobem a escada. É Lou que se junta a nós e pergunta. Contou para ela? Ainda não. Lou assente. E tenho minha primeira pista de que, seja lá o que Coen queira de mim, provavelmente é mais sério do que... Gostaria de saber como são sua dieta e seu sistema músculo-esquelético sendo híbrida e se você troca de pelo no outono. Cadê a Misery? Pergunto de súbito apavorada. E a Ana? Elas estão bem. As duas estão lá embaixo. Lou faz uma pausa. Quer que a Misery venha aqui? Sim, meio que sim. Mas também sinto falta de ser uma adulta funcional que pode agir sem sua naninha vampírica. Não. Lou se vira para Coen. Quer mesmo contar para ela agora? Por que não? Os dois ficam se encarando em silêncio. Lou me olha como se eu fosse uma gatinha ferida que ele está tentando encurralar para dar uma injeção e Coen... Não consigo formar uma opinião a respeito dele, o que pode explicar o quanto o acho alarmante. Ou podem ser as cicatrizes, as 3 marcas paralelas de garras em seu rosto, por exemplo. A do meio é a maior. Começa na testa, corta a sobrancelha e segue pela bochecha em uma linha fina e reta. Ele também tem outras pequenas no lábio superior e na base do maxilar, atravessando a clavícula. Mas nenhuma é voraz, vermelha ou nova. Nenhuma delas sugere que ele esteja louco para entrar numa briga. Ele também é grandão, tipo enorme. Apenas uns centímetros mais alto que Lou, só que mais ou menos umas 90 vezes mais intimidante. É porque Lou parece domesticado, explica uma voz sábia e instintiva dos recantos do meu crânio. Lou pode e vai se controlar e se regular. Coen é imprevisível. Coen é visceral. Coen vai fazer o que ele quiser Você é minha parceira, diz ele. Sua voz sai quase sem entonação, por isso chego a pensar que entendi errado. Aprendi sobre isso na faculdade, matéria optativa de linguística, 1º ano. Os padrões rítmicos da linguagem contribuem para a compreensão auditiva. Oi? Você e a vampira são próximas, não é? Pergunta ele, cheio daquela calma que beira a indiferença. Será que está tirando sarro de mim? Ela te explicou o que é um parceiro? Assinto bem devagar. O que Misery é para Lou, você é para mim. Isso é... um diagnóstico terminal? Os lábios dele se contraem. Receio que não há cura. Entendo. Pigarreio. Bem, este relacionamento sem dúvida evoluiu bem rápido. As palavras dele me deixaram surpresa,
mas o jeito como os cantos de seus olhos se curvam, achando graça, me deixa muito mais chocada. A gargalhada dele é profunda, calorosa, e faz meu coração disparar. Você não tem ideia, menina. Cruzo os braços. Será que é apropriado você me chamar de menina, considerando a situação toda? Não estou certo de que palavra usar. Você prefere outra? Bom, meu nome é sempre uma boa opção, mas se você insistir em um apelido, prefiro algo com mais dentes. Ele ergue uma sobrancelha. Tratamento de canal? Não. Qual é? Você sabe o que eu quero dizer. Algo que inspire medo. Bolha imobiliária. Tá, talvez menos medo e mais admiração, tipo uma guerreira. Ele percorre meu corpo com outro olhar cético. Você tem o quê? 1,50 m de altura? 1,56 m. E fique sabendo que outro dia essas perninhas atarracadas massacraram vários vampiros. Olha só você, matadora. Gente. A voz de Lou me sobressalta. Esqueci que ele estava ali. É melhor a gente voltar ao assunto em questão. Cohen e eu trocamos um olhar que diz, dá para acreditar nesses traga-prazeres? Acho que essa parte do assunto está encerrada, diz Cohen, se desencostando do batente da porta com indiferença. Ela está ciente. Ela entende. Podemos voltar à programação normal, como administração de bandos ou... Ele olha para o meu notebook. Boicote a tomadas. Contenho um sorriso. Eu me esqueço uma vez e... Serena. Lou, interrompendo de novo. Você entendeu mesmo o que isso significa? A urgência no tom dele é um contraste confuso em comparação com a indiferença de Cohen. E então o impacto total da situação me atinge. Não, eu não entendi, porque nem parei para pensar no assunto. Isso quer dizer que ele... Misery não deu muitos detalhes sobre como funciona esse lance de ser parceira. E não é como se Lou compartilhasse os segredos do seu coração comigo. Quer dizer que ele gosta de mim? Sim, afirma Lou por cima do não de Cohen. Franzo a testa. Nossa, isso deixa as coisas bem mais claras. Obrigada, gente. Lou olha com raiva para Cohen, que exibe um sorrisinho presunçoso e fala. Olha, tenho certeza de que é muito fácil gostar de você, mas a questão aqui não é essa. E qual é a questão? Lou massageia o ponto entre as sobrancelhas. Para os licanos, encontrar o parceiro desencadeia uma série de mudanças fisiológicas. Misery comparou a amor à primeira vista, e há algo de verdadeiro nisso, mas... Desculpa, interrompo. Pode deixar nós dois a sós? Estou olhando para Cohen, mas a pergunta é para Lou, cujo cheiro de preocupação sinaliza uma forte objeção. Para ser justa, ficar a sós com um lunático em potencial que quer me transformar em sua noiva por encomenda parece mesmo uma péssima ideia. Mas acho que, se Cohen quisesse me machucar, ele faria isso quer Lou bancasse a babá ou não. E o mais importante, acho que Cohen não tem o menor interesse em fazer nada disso. Por favor, acrescento com tranquilidade. Em resposta ao olhar penetrante de Lou, Cohen assente uma única vez. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Diz Lou com rispidez antes de se virar. Uma oferta curiosamente direcionada a mim e a Cohen. E então ficamos a sós. Por algum motivo parece que um nó se desfaz no meu estômago. Que esquisito. Você poderia entrar? Peço. E... se sentar. Ele entra sem perguntar nada, ajoelhando-se rapidamente para ligar a porcaria do carregador na porcaria da tomada. Finjo não ver e fecho a porta. Cohen senta-se preguiçosamente na cadeira ao lado da minha, quase relaxado demais,
um predador observando sua presa, como se fôssemos debater um tema trivial e não o maior marco psicossocial na vida de um licano. Talvez esse lance de parceria nem seja grande coisa. Lou parece... Volto para minha cadeira, esfrego as mãos nas pernas. Muito protetor, em relação a mim e a você, acho. Fofo pra caralho, né? O tom de Cohen é de pura afeição. Sempre foi assim, desde antes de virar um homenzinho, o melhor licano que já conheci. Dou um sorriso. Fico feliz que Misery esteja em boas mãos. E vice-versa. Inclino a cabeça. Você não se incomoda por ela ser uma vampira? É bem óbvio que eles se importam um com o outro. Ele fala como se nada mais contasse para a aprovação dele, o que acho admirável. Então, pressiono os lábios. Amor à primeira vista, é? Cohen estremece. Não é bem isso. Lou é meio romântico. Ah, é? Provavelmente um efeito colateral de toda essa decência. Dá um colorido a mais na percepção de mundo dele. Mas a sua percepção está incólume, porque você não é decente? Cohen não responde, mas está com cheiro de quem concorda. O que está rolando aqui tem muito pouco a ver com amar ou gostar, Serena. Então tem a ver com o quê? Um instante. Seus lábios se curvam. Sério? Eu o encaro aturdida. Ah, matadora, não me importo de explicar com todos os detalhes caso você queira. Eu quero mesmo que você explique, de preferência como se eu tivesse 5 anos. Mas tudo que tenho para explicar é recomendado para maiores de 18 anos. Do que você está... Ah... Minhas bochechas esquentam. Depois de encarar Cohen de olhos arregalados por um bom tempo, percebo que estou com a mão no peito como se fosse uma governanta ultrajada da era vitoriana e a afasto de repente. Eu balanço a cabeça, sem querer dar a impressão de ser uma órfã que não teve educação sexual e acha que o parto acontece quando melecas alcançam a massa crítica atômica. Não sou, mas costumava ser, na adolescência. Misery era a colateral vampira, obrigada a viver entre humanos para servir de alvo mortal caso os vampiros violassem as regras da trégua entre as duas espécies. Eu era sua companheira, uma órfã selecionada aleatoriamente para ser sua amiga e garantir que ela não ficasse solitária demais. Na verdade, ninguém dava a mínima, ou indisciplinada demais. Disso, todo mundo tinha medo pra caramba. Só que a órfã humana selecionada aleatoriamente veio a ser uma híbrida licano-humana, escolhida de propósito, que precisava ser mantida sob vigilância pelos vampiros para impedir que o mundo descobrisse que humanos e licanos são, na verdade, compatíveis reprodutivamente, portanto podem decidir não se odiar ou até mesmo formar alianças contra vampiros. Que reviravolta! Porém, na época ninguém sabia disso. Naquele tempo, meu valor se refletia exclusivamente em Misery. Minha educação estava sujeita à dela. E como ninguém tinha formação para ensinar fisiologia reprodutiva para uma vampira, eu também não tive aulas de educação sexual. Foi só depois que saímos para o mundo que tivemos acesso ilimitado à internet, encontros e namorados, e, é claro, a sexo. Mas isso aconteceu há muito tempo. Um punhado de anos que podem muito bem ter sido eras geológicas inteiras. Na época, eu era humana. Não tinha medo da lua cheia ou de que cor seria meu sangue se eu me cortasse. Assim que comecei a perceber que havia algo muito, muito errado comigo, o conceito de sexo como um todo se tornou risivelmente trivial. Logo que fui sequestrada, tive um leve receio de ser violentada. Como isso não aconteceu, o assunto foi esquecido de bom grado. E agora cá estou, pensando nisso. Sexo é um dragão alado gigantesco, despertando e se espreguiçando na minha cabeça. Você consegue... Engulo em seco. Essas mudanças biológicas que você mencionou, você consegue se controlar?
Cohen leva 1 minuto para assimilar o que quero dizer. Meio que espero que ele se ressinta da minha pergunta, mas sua voz é firme e não há o menor indício de que esteja na defensiva quando responde. Sempre. Assim fica mais fácil acreditar nele. Então, basicamente, você só quer... Exato. Ele assente casualmente. Sim, eu adoraria uma xícara de Earl Grey. Sim, eu posso responder a uma breve pesquisa em troca de 10% de desconto na minha compra. Sim, eu quero Espero não parecer presunçosa, mas qual é a diferença entre a sua reação e a da maioria dos homens humanos que já conheci? Eu me encolho assim que as palavras saem. Credo, eu pareço mesmo presunçosa. Desculpa. Juro que não ando por aí achando que minha aparência causa milhares de ereções e... Você é a mulher mais bonita que eu já vi. Diz ele com tranquilidade. Como se não fosse grande coisa. Como se ele estivesse elogiando meu gosto por meias. Como se eu pudesse parecer o reflexo de uma verruga em uma maçaneta e nada mudaria para ele. Talvez seja exatamente do que eu precisava. Minha aparência sempre foi uma questão sensível para mim. Uma coisa feia, algo vergonhoso. Sexualizada, ainda muito nova, disse uma vez uma amiga formada em psicologia. Misery e eu completamos 12 anos e nossos caminhos seguiram rumos diferentes. Ela ficou mais alta, elegante, etérea, eu mais suave, curvilínea. De repente, meu corpo desabrochou. Floresci e virei uma criatura com quadris e seios, e as pessoas, em sua maioria homens adultos, me olhavam de um jeito que variava entre algo desconfortável e perigoso. Talvez seja bom, disse Misery cética, reparando no modo como o Sr. Harold rastreava meus movimentos. Talvez isso signifique que você é bonita. Duvido que homens que têm o dobro da minha idade me encarem como algo além de uma oportunidade para se aproveitar. E esse foi o X da questão. Misery era a colateral. Precisava ser mantida viva, ou uma guerra entre espécies devastaria o sul do continente norte-americano. Acima de tudo, ela era especial e, portanto, proibida. Já eu era uma órfã humana, substituível. Boa, bonita e barata. Na verdade, até menos que isso. Meu valor era nulo, e os empregados estavam bem cientes. Eu via isso em seus olhares. Ouvia nos comentários que eles nunca se incomodavam de sussurrar. Sentia no quanto precisei pedir, exigir, implorar, interceder para receber meu primeiro sutiã ou roupas que não deixariam de servir em poucos meses. Eu estava lá à disposição deles, desprotegida. Se não tomasse cuidado, quem sabe o que poderia acontecer? Eu sabia. E, quando tinha 12 anos, comecei a colocar uma cadeira na porta do quarto todas as noites. Não duvido que você seja abordada por muitos homens, mas não sou humano e não sei muito bem qual é a diferença. Ele dá de ombros, mais uma vez entediado com a conversa. Pode ser só quantitativo. No fim das contas, são hormônios. Sexo. O resto, gostar ou amar, isso não está incluso no pacote. Entendi. Tamborilo no braço da cadeira e me recosto, observando não apenas Cohen, mas também assimilando como ele faz com que eu me sinta. Na minha vida anterior, eu não teria sequer olhado para ele. A Serena Licana, porém, observa o cacho de cabelo preto que cai pela testa, o rosto barbeado e de uma beleza agressiva. Ele é intenso demais, impetuoso demais, é bruto demais e pelo menos 10 anos mais velho que eu. Eu tinha um tipo. Fofo, educado, solícito, jovem, da minha idade. Rapazes gentis que sublinhavam trechos favoritos em livros que líamos juntos e que eram tão seguros da própria masculinidade que pegavam meu hidratante emprestado quando dormiam na minha casa. Nunca curti ser arrebatada. Cohen é o alfa de um bando que domina 1/4 do país. Cohen me deixa confusa só de respirarmos o mesmo ar. Cohen é tão diametralmente oposto ao tipo de homem que aprecio que seria necessário um transferidor para precisar o quanto.
Em suma, você me acha atraente. Declaro como se fosse a ata de uma reunião. Essa deve ser a definição de eufemismo no dicionário. Sinto um pouco de calor. Mas você não vai morrer de coração partido por minha causa? Ele suspira. Humanos são dramáticos pra caralho. E licanos são uns escrotos. Respondo com fofura. Pra sua sorte, você é um misto das duas coisas. Mordo a bochecha por dentro, desesperada para esconder o quanto estou me divertindo. A julgar pelo brilho bem-humorado em seus olhos, Cohen está bem ciente disso. Bem, essa atração que você sente por mim, obviamente é algo além do seu controle, então não vou dizer que fico lisonjeada. E você parece um cara ótimo. Você tem um bom emprego e parece que passa bastante tempo sem camisa, cortando lenha pra... Não passo. Não? Sou um licano. Produzo meu próprio calor. Faz sentido. O que quero dizer é que você é um partidão, mas não sei quase nada sobre você, não faço ideia da sua idade, do seu sobrenome, da sua cor favorita. Eu o observo. Provavelmente é preto. É preto, não é? Na verdade, estou mais pro vermelho. Tipo sangue humano. Ele não nega. Beleza. Bem, como eu disse, agradeço a consideração. Infelizmente, não estou em um bom momento para começar um relacionamento, então preciso recusar sua oferta e... Que oferta? A que você... Franzo a testa, porque ele não fez uma oferta. Essa conversa não é uma proposta matadora. Isso é verdade. Ainda que eu não saiba muito bem porque só estou me dando conta disso agora. Cohen não está dando em cima de mim. Ele não está jogando charme para entrar na minha vida. Ele não decidiu que formar um casal comigo seria perfeito para complementar o núcleo familiar de Low e Misery e permitir que a gente se revezasse para dar as festas de fim de ano. Não há expectativa de nada. Mas... Então, por que você queria que eu soubesse? É a verdade. Você tem o direito de saber. Ele diz isso de forma pragmática, como se verdadeiro e compartilhado fossem conceitos sobrepostos. E você tem um relacionamento particularmente próximo com a verdade? Ele me avalia por um momento. Não vou mentir para você, Serena. Bom, eu provavelmente vou mentir para você à beça. É? O sorriso dele é quase encantador. Que tipo de mentira você costuma contar? De todos os tipos. Engulo em seco e encaro meus joelhos. Mas só se for por um bem maior. Tem certeza? Tenho. E quanto a você? Você tem certeza? Certeza de quê? Como você sabe que sou mesmo a sua parceira? Eu apenas sei. Pode confiar em mim. E confio, para minha própria surpresa. Na verdade, estou menos preocupada com o que ele sente e mais com... Como eu sei que alguém é o meu parceiro? Quero saber se sinto a mesma coisa por você. Ele dispensa a pergunta com um aceno. Você não sente. Como você sabe? Porque se sentisse, saberia. Não é verdade. Talvez os sinais estejam aí, mas eu não enxergo porque sou só metade licana. Você não teria como ignorar os sinais. Minha garganta fica ainda mais seca. Meu estômago afunda com um peso de decepção. Será que eu... Não. Qual é? Eu não quero um parceiro, seja lá o que isso signifique. Tem teias de aranha nas teias de aranha da minha libido. Sempre precisei de muito tempo sozinha. Além disso, ainda estou descobrindo o que eu sou. Isso aqui não é o começo de nada. Só que... eu me sinto mesmo muito segura aqui com você. Confesso, prestando mais atenção em mim mesma por um instante, sentindo meu corpo incompreensível e minha mente fervilhando em busca de clareza. A presença de Cohen é incômoda, parece que me sufoca, mas estou incrivelmente calma no momento.
sem ansiedade, sem qualquer receio asfixiante do que está por vir. Em geral, bom, está sendo meio exaustivo descobrir que sou híbrida, mas no momento não sinto medo algum. É porque eu sou o Alfa. Proporcionamos calma e ordem. Mas não sinto a mesma coisa com Lowell. Cohen logo descarta esse comentário. Não veja coisa onde não tem. Isso não é sinal de nada. Mas por que estou insistindo? Ele acabou de me dar uma desculpa. Beleza. Bom, então, já que temos aqui, obviamente, uma daquelas situações de luxúria não correspondida com a qual todo mundo tem que lidar de vez em quando... Sim. Ele parece achar graça, como se soubesse de algo que não sei. Ele não deveria se sentir deprimido e rejeitado? Você é o melhor amigo do parceiro da minha melhor amiga. E eu adoraria me dar bem com você, então talvez a gente pudesse, sabe, ser amigos. Que tal conhecidos cordiais? Contrapõe ele. Não sei dizer se está falando sério, então assinto. Fechado, e você pode suspirar por mim quietinho, se precisar. Cohen solta uma risada baixa e rouca. O sorriso alcança apenas os olhos, não a boca, mas ainda assim me envolve por inteiro. Obrigado. Cohen não parece arrasado. Ou talvez ele só seja do tipo que acha graça em qualquer situação. Era o que Misery e eu costumávamos fazer sempre que dava merda, o que acontecia o tempo todo. Rir das coisas. Observar a merda se agigantar. Ficar histéricas, mas de um jeito divertido. Ainda sou essa pessoa. Misery pode ter sossegado, transbordando de pertencimento, mas eu ainda sou um desastre dos infernos. Você não iria mesmo me querer se não fosse por essa coisa biológica. Sou um caos. Digo, resignada, bem baixinho. Mas ele me ouve. Ah, é. Você é. Ei! Empino o queixo. Eu posso falar isso. Você não. Serena, você é uma licana meio humana que admite ser uma mentirosa de carteirinha. Não sabe como funciona a eletricidade e, sem dúvida, está sofrendo com um estresse pós-traumático complexo. Acredite, até uma criancinha pode falar isso. Até quero ficar indignada, mas deixo escapar uma gargalhada. Então Cohen se levanta e vai até a porta, e mais uma vez sinto um nó no estômago, que parece crescer conforme ele se afasta e fica ainda mais incômodo, porque eu queria que ele demorasse um pouco mais para ir embora. E então sou assolada pela compreensão, inexorável como um terremoto, de que é isso, o resto da minha vida, e que talvez, com calma e cuidado, eu possa começar a vivê-lo. Sabe, digo quando ele abre a porta, me fazendo lembrar que existe um mundo além das paredes deste escritório. Talvez eu consiga mesmo. Ele me olha por cima do ombro. É só... Sinto meu coração acelerar. Você parece... Misery e Anna te adoram, então você deve ser um cara legal. A gente podia, talvez, tentar sair um dia desses? Tomar um café, quem sabe? Ou, não sei bem o que vocês fazem quando saem, mas... O lance é que eu te conheço muito pouco, mas, por enquanto, meio que gosto de você. Nenhum opa, eu adoraria sair com você jamais foi dito com tanta falta de jeito, mas beleza. Porque o olhar de Cohen fica mais suave e repleto de divertimento e indulgência e quem sabe até de afeição também. E é por isso que suas palavras parecem uma faca afiada deslizando por entre minhas costelas. Eu falei sério, matadora. Essa coisa de parceira é só pra trepar. A parte de mim que importa não está interessada em você. Fique livre para gostar ou não de mim. Diz ele com gentileza. Eu realmente não dou a mínima. Capítulo 3. Ela tem expectativas muito baixas e não se ofende com facilidade. É frustrante tentar afastá-la. Dias atuais.
Cohen Alexander, o alfa indomável do bando mais perigoso do continente, governante incontestável de um território selvagem, conhecido pela extraordinária sede de sangue, ouve música clássica humana enquanto dirige. Por essa eu não esperava. E ainda assim, cá está ele, pós-matança vampírica, agradavelmente indiferente enquanto me conduz de volta ao bando do sudoeste, tamborilando de leve os dedos longos no volante no ritmo da música, como se fosse um profundo conhecedor da arte. Seria muito indelicado manifestar abertamente minha surpresa? Será que eu me importo de ser indelicada com Cohen? Sim. E sim, já que vou ficar sozinha com ele neste carro pelas próximas horas, à mercê de uma compaixão que ele talvez não tenha. Isso é Bach? Pergunto sem ter a menor ideia de como é o som de Bach. Na minha vida anterior, quando eu era uma repórter humana de economia, cuja noção de um momento de estresse extremo envolvia julgar o grau de maturação de melancias ou ter que espirrar enquanto dirigia, eu gravitava em torno da música pop. Por que você não se transmutou? Pergunta Cohen, em vez de responder. Seus olhos não desviam da estrada nem por um instante. Oi? Por que você não se transmutou em lobo para fugir do Bob? Certo. Quem é Bob, afinal? O olhar que ele me lança dura 1/4 de segundo, mas transmite perfeitamente o que Cohen acha de pessoas que respondem às perguntas dele com outras perguntas. Que ótimo saber que a paciência e a boa vontade do Alfa não aumentaram em nada nas semanas que se passaram desde que ele me levou até o chalé. Fico mexendo nas mangas do moletom extra grande que ele me emprestou, e pela 10ª vez desde que entrei no carro, digo a mim mesma para esquecer o jeito como ele encarou meu peito nu naquela floresta. Foi um artifício, para distrair o vampiro, para salvar minha vida. Ele nunca me machucaria, e tenho 0 motivo para sentir medo dele. Bom, tenho 1. Ele é aterrorizante. Não consigo me transmutar quando a lua está tão minguante. Respondo. É assim que funciona com os licanos. Quando a lua está cheia e redonda no céu, mal conseguimos resistir ao chamado e precisamos de todo o nosso autocontrole para evitar a transmutação em lobo. Aquela sensação de algo despertando dentro de mim uma vez ao mês, abrindo caminho com garras para se libertar, sempre durante a mesma fase lunar. Essa foi a primeira pista que tive de que talvez não fosse tão humana assim no fim das contas. Em compensação, quando a lua mingua, apenas os licanos altamente poderosos e dominantes conseguem se transmutar. Não sou nenhuma dessas coisas e minha inaptidão deveria ser bem evidente para Cohen. Quem dera. Ainda assim, provoca ele com aquela voz grave. Quando eu te conheci, você conseguia se transmutar à vontade. Não quando a lua estava assim. Quando ela estava ainda mais minguante, se bem me lembro. E eu lembro muito bem. Eu me forço a não ficar tensa. Licanos percebem mudanças fisiológicas como detectores de mentiras sencientes, e guardo segredos demais para ter alguém tão perspicaz como Cohen na minha cola. Talvez você tenha me confundido com outra pessoa. Ele me lança outro olhar que disseca e eviscera. Por acaso essa sua súbita incapacidade de se transmutar tem alguma coisa a ver com o motivo para você tirar umas férias de 2 meses e desaparecer no meio da floresta? Sim, tem, e não é da conta dele. Eu desapareci, se é que dá para usar essa palavra, já que ninguém deu bola para o meu paradeiro, porque precisei lidar com várias coisas no último ano. Em ordem cronológica, embora não em ordem de capacidade traumatizante, ergo a mão e começo a contar nos dedos. A lenta percepção de que não sou totalmente humana, a percepção ainda mais lenta de que sou muito mais licana do que jamais poderia acreditar, meu sequestro e o confinamento com vampiros, o primeiro assassinato em massa da gata em que fui a assassina, no caso, e, por último, ter me assumido para o resto do planeta como a primeira híbrida de licano com humano. Esfrego a mão aberta no rosto de Cohen como se fosse a cartela de bingo mais zoada do mundo e dou uma piscadela para ele. Acho que minha necessidade de descanso e tranquilidade é justificável.
Sem querer cortar sua onda, mas duvido que você possa reivindicar uma honraria de assassinato em massa se foi em legítima defesa. Provavelmente ele tem razão, e não me sinto mal pelos 2, 3, 7? É um borrão. Vampiros que matei para proteger Misery. Mesmo assim, remoldar minha autoimagem de cidadã que segue as leis para assassina oportunista demandou um tanto de trabalho interno. Ajustes no conceito de ego, autorreflexão, choro compulsivo, esse tipo de coisa. Abraço meus joelhos junto ao peito, puxo o moletom por cima das minhas canelas arranhadas e pergunto. Aliás, como você sabia? Sabia do quê? Que alguém iria atrás de mim no chalé. Lou me ligou hoje mais cedo. 2 vampiros, Bob e algum outro merdinha, tentaram hackear o Sudoeste e dispararam sistemas de detecção de invasão. Alex, o cara de TI do Lou, percebeu que eles estavam procurando sua localização. Uma pausa. E a da Ana? Cubro a boca com a mão. Ana e eu temos uma coisa em comum. Somos híbridas humano-licanas. Mas enquanto eu assumi publicamente minha natureza, a dela fica restrita a somente quem precisa saber. Porque Ana tem 7 anos. Ela está... Sim, está bem. Bob conseguiu rastrear você pelo seu telefone via satélite e te seguiu até o norte. Não há informação sobre Ana, mas Alex plantou algo para atrair o outro merdinha até o interior do território sudoeste. E aí? Lou matou o cara, óbvio. Mas antes da morte prematura do sujeito, a parceira do Lou fez aquela coisa... Cohen faz um movimento circular vago. De hipnose nele. Que hipnose? Ah, a dominação? É, isso. A expressão de Cohen claramente diz não sou muito fã. É um sentimento comum entre licanos. Então Misery dominou o merdinha? E o que ele contou? Um membro do Conselho dos Vampiros está oferecendo bastante dinheiro, uma quantia que mudaria a vida de qualquer um, em troca de um híbrido. Que membro? O levantamento de dados não foi tão longe. Ou o merdinha não sabia quem era, ou Lou perdeu a paciência e foi direto para a parte da noite que envolvia massacre. Que pena, mas estou absurdamente orgulhosa. Boa, Misery! E pensar que ela costumava falar que eu era a única pessoa que ela conseguia dominar por completo. O olhar que Cohen me lança é de diversão, então me apresso em explicar. Consensualmente. Ela praticava comigo quando éramos pequenas. Ela praticava com você? É claro, de que outra forma ela aprenderia? Ela precisava de um cérebro para treinar e o meu estava bem ali. Talvez o dano tenha sido permanente. Isso explicaria. Explicaria o quê? O tanto de coisa errada em você. Franzo a testa. Tipo o quê? Seu isolamento autoimposto, o aumento de sua fraqueza desde a última vez que te vi, seu odor de exaustão, sua tendência a mentiras, sua recusa em se transmutar mesmo quando sua vida depende disso e... Sabe, eu o desafio de leve. Se está me acusando de algo, pode falar na minha cara. Não, é mais legal te encurralar até você admitir. Ele claramente tem sentimentos em relação ao que aconteceu hoje à noite. Frustração, preocupação, raiva e até um quê de desconfiança. Não sei como sei, já que seu perfil impassível não se mexeu nem 1 milímetro. Talvez eu esteja ficando melhor em adivinhar a emoção dos outros pelo cheiro, como uma licana de verdade. Olha só para mim. A híbrida cheia de potencial. Não tem nada para admitir. Digo com calma. Acha que Bob falou com alguém sobre nossas localizações? Não, ele é um idiota que entrou no território noroeste por conta própria. Era, reconhece Cohen, satisfeito de um jeito perturbador. A justiça licana é rápida e brutal, principalmente a do noroeste. O bando é famoso por passar mais tempo em forma de lobo do que os outros, pela crueldade além do necessário para manter suas fronteiras e por guardar rancor. O noroeste tem menos membros do que o sudoeste, porém seu território é mais vasto e mais ermo. E é por isso que, quando resolvi que precisava de um tempo sozinha, ele pareceu a melhor opção.
Mas agora que Cohen está no meu cangote, estou repensando as coisas. Você está cansada e temos uma longa viagem pela frente, diz ele, mudando de assunto do nada. Durma. Eu estou cansada, mas o que vamos fazer em relação a Ana? Ele franze a testa, surpreso. Já te falei, Ana está bem. Ela tem 7 anos. A gente precisa de um plano para protegê-la. A gente? A gente, repito. Quando eu tinha 7 anos, era órfã. Quando eu tinha 7 anos, só aconteciam coisas horríveis à minha volta. Muito dessa situação me atinge de forma bem íntima, e não quero que Ana jamais se sinta como eu costumava me sentir. Ana tem Lou e a vampira e... O nome dela é Misery. E um bando inteiro disposto a morrer, e melhor ainda, a matar por ela. Eu também deveria ajudar. Eu posso... Serena. Há um tom cortante na voz de Cohen. Ele aperta o volante com mais força ainda. Você bateu a cabeça mais cedo? Quê? Massageio a nuca por instinto. Acho que não. Por quê? Só estou querendo entender o que causou a perda de memória. Eu não tenho... Claramente você esqueceu que foi atacada há mais ou menos 45 minutos. Não esqueci. Jura? Porra, que ótimo. Há um vinco profundo entre os olhos pretos e reflexivos de Cohen que faz as cicatrizes dele saltarem. Então não preciso te lembrar de que você está 20 vezes mais em risco do que Ana. Não é verdade. Ana é irmã de um alfa, e a existência dela é um segredo muito bem guardado. Você não tem família, nem bando, nem influência, nem recursos. Não tem nenhum lar. Você está praticamente sozinha no mundo e esteve sob vigilância a vida inteira, e por isso mesmo prever seus próximos passos é uma tarefa muito fácil para um grupo específico de pessoas. E não esqueça que, nos últimos meses, seu rosto ficou estampado em cada noticiário do mundo todo. Agora, vamos raciocinar. Se alguém resolver bancar o cientista maluco com um híbrido, de quem você acha que essa pessoa vai atrás, matadora? Cohen está furioso. Seja por causa da minha burrice, seja por ser obrigado a me aturar, não sei bem. Ainda assim, no momento não quero continuar a contemplar a imensidão da minha falta de tudo. Você tem razão. Respondo com calma, sentindo uma pressão abrasadora atrás dos olhos. E não vou dizer que conseguiria me livrar de quem quer que venha atrás de mim. Mas, se eu souber de uma ameaça, posso me preparar e cuidar de mim mesmo. Eu vou cuidar de você, diz ele de um jeito bruto. Ah. Ele suspira e passa uma das mãos pelos cabelos espessos e desgrenhados. Cohen, você não precisa... Serena. Pela voz dele, sua paciência parece estar por um fio. Pela primeira vez me pego pensando em como foi a noite dele antes de aparecer para cuidar de Bob e de mim. O telefonema de alerta de Lou, o trajeto furioso ao volante para chegar até mim, o medo de chegar tarde demais. A parte de mim que importa não está interessada em você, dissera ele e não duvido disso. Mas mesmo que essa coisa de parceira não signifique nada para Cohen, mesmo que ele não se importe comigo como pessoa, ainda sou uma híbrida que poderia fazer a ponte entre licanos e humanos. Estou sob a proteção dele e ter ouvido que eu estava em perigo não deve ter sido fácil. Obrigada. Falo com uma gratidão sincera. Por vir me buscar, por estar lá bem a tempo. Não me agradeça. Por quê? Porque eu odeio essa porra. Você odeia agradecimentos? É. Por quê? Se eu faço alguma coisa, pode ter certeza de que foi porque realmente quis. Ele fica em silêncio por um instante. Em seguida, infla as narinas e se volta para esquadrinhar meu rosto, a expressão cada vez mais aterradora. O quê? Pergunto. Tem uma mariposa subindo pela minha narina ou... Toco na minha bochecha e minha mão fica molhada. É isso que o irrita. Ah, digo. Cohen acabou de matar alguém sem nem pestanejar, mas não aguenta uma única lágrima derramada por mim.
Estou bem, tranquilizo-o. Sua expressão de alarme não se abranda. Estou bem, juro. É só cansaço. Então vai dormir, porra! Ordena ele em pânico. Lobo assassino e malvadão no comando de milhares não dá conta de uma garota chorando. Que baita manchete. Está esperando o quê? Precisa de uma história de ninar? Contenho um sorriso e me acomodo no encosto. Por quê? Tem alguma? Se eu tenho alguma? Não, os licanos. A gente, eu acho. Claro, mas elas são sombrias. Humanos e vampiros vindo atrás de nós se mordiscarmos nossos professores com força demais. Os deuses da natureza brincando com seus filhos bestiais, horror cósmico, esse tipo de merda. Nossa, e as crianças gostam? Eu não gostava. Tive pesadelos por causa delas por anos. Assinto devagar. Isso explica. O quê? O tanto de coisa errada em você. Mesmo sob a barba, consigo ver um sorrisinho. Uma risadinha nasalada. Vai dormir, Serena. Desta vez, o tom dele é um empurrãozinho gentil que me faz bocejar na hora. É coisa de alfa, me contara Misery. Eles são ótimos em fazer as sugestões soarem como a melhor opção para todos os envolvidos. Então fecho os olhos e deixo o tempo e a estrada passarem. Até me lembrar de uma coisa. Cohen! Estou quase adormecida, minhas pálpebras estão tão pesadas que nem consigo abrir os olhos. Sim. Acho que você me deve um pedido de desculpa. Pelo quê? Por ter ficado encarando meus peitos. Silêncio. Então, em vez de um esperado me desculpe ou vai dormir, porra, ele diz: Acho que você me deve um pedido de desculpa. Pelo quê? Por seus peitos serem um espetáculo. Credo, ele é mesmo um babaca colossal. Você deve ser a pior pessoa que eu já conheci. Eu não ficaria surpreso, murmura ele. Adormeço com um sorrisinho no rosto, e por algumas horas não penso em como me resta pouco tempo de vida. Capítulo 4. Ele está se secando depois do banho, e a chamada está no viva voz. É o que o faz ter esperança de ter entendido errado. Você está falando sério? Ele não espera Lou responder. Via de regra, o amigo não é do tipo que brinca. Quem deu essa ideia de merda a ela? Maddie Garcia. Puta que pariu! Foi a governadora humana quem vazou a existência dela para a imprensa. Ela que vai sugar merda com um canudinho. Não tem como a gente saber. Uma pausa. Mas sim, é provável que tenha sido a equipe dela. E como o conhecimento da existência de um híbrido não foi o suficiente para influenciar a opinião pública, ela pediu a Serena que se apresentasse publicamente e Serena topou. E você deixou. Eu não tenho voz no assunto. Você percebe o perigo que ela vai correr depois disso? Ser conhecida como minha parceira não vai garantir a proteção dela no território humano ou vampiro. Serena acredita que os prós pesam mais que os contras. E Cohen... Um suspiro. Por mais que você odeie, Misery abomina a ideia ainda mais. Ele duvida. Mas, continua Lou, se a irmã da Serena está disposta a reconhecer que muita coisa boa pode sair disso, então você também deveria... Não vou não, porra! Tão ruim assim? Pergunta Lou depois de um longo silêncio. Não, é pior que isso. 2 meses e meio antes, território humano. A coisa que eu mais odeio, e tem muita coisa para odiar aqui, é a quentura pegajosa das luzes das câmeras. As gotas de suor escorrem pela minha coluna e a blusa, rosa claro, a pedido de Ana, fica grudada nas costas. Colocamos o ar-condicionado no máximo, diz um dos produtores para mim num tom constrangido. Mas a governadora Garcia enviou mais de 20 agentes do serviço secreto para proteger você. Estamos trabalhando com uma equipe mínima, só que o estúdio não foi construído para abrigar tanta gente assim.
Dou um sorriso grata. Assinto, compreensiva. E me pergunto se ele sabe que, além dos agentes humanos, há uns 15 licanos disfarçados circulando pela área. Metade de Cohen, metade de Low. Maddie falou que iria fornecer segurança. Salientei para eles 2 dias antes, quando me contaram sobre o plano. Vocês não confiam nela? O diplomático sim, mas de Low foi totalmente abafado pelo não curto e grosso de Cohen. Sua palavra favorita em seu tom favorito. Inclinei a cabeça, encarando-o com fascínio. Você não confia em ninguém? Confiar sua vida preciosa a outros, matadora? Como eu poderia fazer isso? Isso é Cohen na essência. Debochado, indecifrável e talvez até um pouquinho cruel. No entanto, ele faz as coisas acontecerem. Entramos no ar em 5. Me avisa o produtor. Precisa de mais alguma coisa? Estou bem, obrigada. A alguns metros dali, a jornalista famosa que vai conduzir a entrevista está gravando uma chamada. As respostas que todo humano vem buscando desde o mês passado. Quando nasceu a primeira híbrida humano-licana conhecida? Como ela conseguiu permanecer indetectável por mais de 20 anos? Como foi sua vida até agora? Quem é ela e, acima de tudo, por que está vindo a público neste momento? Não saia daí para saber mais. Eu me desligo. Dissocio. Tento não pensar no que está em jogo. O lance de falar na TV sobre o quanto nós, licanos, somos esquisitos pode ser um pouco segregador. Solitário. Misery e Low insistiram em marcar presença, mas quanto menos óbvia for minha ligação com o Sudoeste, melhor para Ana. A presença de Maddie só alimentaria ainda mais os boatos, verdadeiros, de que sou o peão político escolhido a dedo por ela. E não é como se pudesse chamar Danny, o último cara com quem saí antes de perceber que era licana, para ser meu acompanhante enquanto me assumo como a híbrida cuja existência foi vazada para a imprensa. É aí que entra Cohen. A iluminação do palco deixa a plateia por trás das câmeras fora de foco. Mas aquela silhueta mais alta, de braços cruzados e aparência austera, só pode ser ele. Sorrio em sua direção. Totalmente ciente de que, mesmo que desse para enxergá-lo, eu não veria nenhuma reação. Ele é tão contra o que estou prestes a fazer que é quase engraçado. Sua desaprovação vibra através do tempo e do espaço e me ancora neste momento. Nada mais aqui parece real. Pronta? Pergunta a entrevistadora, ocupando o assento à minha frente. Ela é mais velha, elegante. Seu cheiro entrega o quanto me acha inquietante, mas a expressão neutra é inabalável. Sinceramente, fico impressionada. Isso é o que os espectadores estão vendo agora. Ela aponta para os monitores. Uma entrevista que gravei ontem com o geneticista. A estrada até esta sauna chamada de estúdio foi pavimentada por cotonetes bucais, exames de sangue e testes laboratoriais. 6 grupos de cientistas independentes confirmaram que eu sou um cruzamento interespécies. Expressão acadêmica que significa aberração, creio eu. E não uma picareta inventando merda para ficar famosa, como decretaram alguns especialistas e trolls das redes sociais. Não se acreditava ser possível. Não temos relatos sobre híbridos mesmo em territórios como a Europa, onde licanos e humanos vivem mais misturados. O que mudou? A hipótese mais provável é de que mutações genéticas aleatórias ocorreram dentro dos bandos norte-americanos. Que tipo de mutações genéticas? É impossível afirmar sem mais dados. Meu palpite seria mutações nos genes que codificam o reconhecimento de gametas ou genes reguladores. O ponto principal é que essas mutações tornaram licanos reprodutivamente compatíveis com humanos. E essas mutações afetam todos os licanos do mundo? É improvável. Bandos de licanos tendem a ser autossuficientes e a se isolar. Por exemplo, bandos como o do Noroeste e o do Sudoeste são aliados conhecidos, portanto pode haver trocas genéticas entre eles. Mas, de acordo com a maioria dos observadores humanos, os 2 bandos quase nunca interagem com os da Nova Inglaterra. E o mesmo vale para outros bandos norte-americanos e europeus. Há pouquíssimas conexões. Então, quais as chances de humanos e licanos se tornarem uma única espécie? O geneticista ri.
Eu não ficaria preocupado com isso. Não esqueça que a maioria dos híbridos não é fértil. E quanto à híbrida em questão? É altamente improvável que ela seja capaz de ter filhos, seja com humanos ou com licanos. A diferença na estrutura cromossômica dificulta a produção de gametas funcionais. Uma experiência extracorpórea. Isso é o que está rolando. Minha alma está no teto, pendurada em uma treliça como se fosse um trepa-trepa. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.